Eu resolvi fazer esses vídeos sobre luto por ter vivido muitas perdas e porque eu vi que ninguém conversa muito sobre isso, mas é um assunto muito sério. Eu já disse que a minha primeira grande perda foi a morte do meu irmão aos 15 anos. Minha mãe jamais se recuperou. Ela acabou vivendo o que a gente chama de um luto crônico. Ela nunca superou e isso transformou ela em uma pessoa infeliz, uma pessoa triste. Eu não estou julgando a minha mãe, eu acho que cada um sabe de si. Acho que é uma dor que só quem viveu pode falar sobre ela. Mas o que me deixou, vamos dizer, de sobreaviso sobre essa questão da gente não superar nunca o luto, é que ela, quando foi viver a própria morte, ela o fez de uma maneira muito radical. Por quê? Porque ela não tinha ânimo de vida. Ela não tinha por que lutar por ela. Ela se entregou e isso foi muito doído. Principalmente para mim, porque eu não tive uma relação muito boa com a minha mãe. E eu, inesperadamente, fiquei de quatro diante dessa situação. Eu sofri muito, muito mais do que eu imaginei que eu poderia sofrer. Já em contrapartida, o meu pai viveu um luto normal, no sentido de que, como ele tinha muitos afazeres, ele canalizou a vida dele para o seu trabalho e, aos poucos, ele foi superando esse luto maior. Jamais esqueceu. Teve momentos da vida dele em que ele se lembrava e, óbvio, doía muito. Mas a vida sempre lhe deu novas oportunidades porque ele quis as oportunidades. E embora ele tenha sido dialisado nos últimos 10 anos da vida dele, ele encarava aquela diálise como uma oportunidade de continuar a vida. Por quê? Porque ele gostava da vida. Esse meu pai, esse querido pai que eu tive, que foi um grande amor da minha vida, eu sempre achei que eu não superaria a morte dele, que eu não ia conseguir viver sem ele. No entanto, eu consegui viver sem ele de uma forma muito melhor do que sem a minha mãe. Por quê? Porque eu não consegui finalizar uma boa relação com a minha mãe. Já com meu pai, estava tudo resolvido. Nós nos entendíamos perfeitamente, ninguém ficou devendo nada para ninguém ali. Então, isso serviu para mim de alerta, que é importante que a gente tente superar o luto e canalize essa energia, essa tristeza para atividades que possam tirar você dessa situação tão triste, que deem um ânimo renovado para você, para vocês todos. Já, como eu disse com o meu pai, ele conseguiu superar e a morte dele foi muito mais tranquila em todos os sentidos. A minha mãe, em 15 dias, ela morreu, simplesmente. Ela não tinha nada e em 15 dias ela morreu. E o médico falou, gente, nada funcionava, ela não tinha um único recurso. E olha que ela tinha uma saúde muito boa até aquela data, até aquele fato. Então, falando sobre luto e superação, eu penso assim, o luto é normal, é natural, dói muito perder alguém que a gente ama. Mas há meios de você ir saindo desse luto de uma maneira saudável, para que você não se torne uma pessoa simplesmente à espera da própria morte. Pense nisso. Deem à sua vida uma nova chance. Vocês que estão passando por luto. Viver é um presente, é uma alegria, desde que vocês saibam viver de uma forma saudável.